Cirurgia de contorno corporal, mais especificamente lipoabdominoplastia. Vamos conversar um pouco sobre essa cirurgia que é fantástica, mas que ainda hoje causa muito medo em muita paciente. Eu sou o Dr. Gustavo Vital, cirurgião plástico especialista em cirurgia mamária e cirurgia de contorno corporal. Antes de mais nada, vamos entender o que é a cirurgia de lipoabdominoplastia. É a cirurgia na qual a gente vai tratar o excesso de pele, a flacidez da região abdominal, associada às alterações da parede do abdômen, uma diástase, uma hérnia. Para quem essa cirurgia é indicada? Para todas as pacientes que de alguma forma sofrem com um quadro de flacidez importante, aquela famosa pochete, alteração do umbigo triste, ou outras condições relacionadas à parede abdominal, como uma globosidade no abdômen, uma sensação de estômago alto, que muitas vezes é decorrente da diástase ou de alguma falha na parede abdominal. Isso é comum em pacientes que passaram por grandes perdas de peso, assim como nas pacientes que passaram pelo processo gestacional. Então, mamães, vocês saibam que, eventualmente, vocês serão candidatas a essa cirurgia. A cirurgia de lipoabdominoplastia ela é realizada num contexto em que a gente precisa ter um controle muito fino do nosso paciente, uma vez que a gente vai abranger praticamente 60% da área corporal total. Então, o dano corporal, a agressão, acaba sendo uma agressão considerável e a gente precisa ter o nosso paciente muito bem assegurado em todos os parâmetros que são importantes para mantê-lo vivo. Nós normalmente realizamos essa cirurgia sob anestesia geral, mas também associamos a anestesia peridural para que nós possamos dar um conforto maior para o nosso paciente do pós-operatório. Normalmente, a gente realiza uma cirurgia dessas em torno de 4 horas e meia a 5 horas. Porém, é comum extrapolarmos esse tempo, especialmente nas situações em que nós vamos utilizar as tecnologias para retração de pele, visando uma melhora do resultado, principalmente na região das costas, na região do dorso, onde frequentemente as pacientes também apresentam queixas de flacidez. Nessa cirurgia, como bem falei no início, nós vamos tratar o excesso de pele a partir da ressecção de todo o excesso e do corte desse excedente cutâneo, para só então procedermos com a sutura final. A sutura de uma abdominoplastia, ela deve ser posicionada numa posição, num local que fique discreto para a nossa paciente quando em uso de uma roupa íntima, de um biquíni, e nós procuramos posicioná-la justamente pensando neste detalhe. Um outro ponto importantíssimo a ser considerado nessa cirurgia é a confecção do umbigo. Quando possível, nós sempre procuramos utilizar a cicatriz umbilical original da nossa paciente. Em algumas situações, nós precisamos fazer um umbigo novo, que nós chamamos de neoumbilicoplastia. Mas, independente do contexto, nós sempre devemos procurar tratar essa região com o máximo de naturalidade possível para conferir um resultado estético final também natural. Um outro ponto importante a ser considerado nessa cirurgia é o grau de lipoaspiração que nós vamos conferir para literalmente esculpir esse abdômen, respeitando a anatomia da paciente, respeitando o biotipo da paciente como um todo e respeitando também as áreas de luz e sombra, de forma a entregar um resultado gracioso, um resultado bonito e um resultado condizente com o contexto geral no qual a paciente se encontra. Essa cirurgia ela vai demandar um pós-operatório um pouco mais detalhado. A recuperação vai acontecer em torno de 21 dias, quando possível em torno de 30 dias. Lembrando que é muito frequente o uso de drenos, pelo menos na minha rotina, um dreno posterior e um dreno anterior, para que nós consigamos reabilitar essa paciente num tempo mais curto, fazendo com que o corpo coloque para fora todos os líquidos que são produzidos no pós-operatório e que também foram necessários ali como etapa da lipoaspiração para infiltração. Normalmente, após esse período de 15 a 21 dias, a nossa paciente já consegue realizar suas atividades básicas diárias, porém, sempre levando em consideração que o processo final de cicatrização não está completo. E, consequentemente, a nossa paciente vai precisar respeitar esse processo para que não haja complicações como alargamento de cicatriz, abertura de pontos, dentre outros. E por falar em medo, por que é que essa cirurgia ainda hoje causa tanto temor? Ponto número 1, o medo da artificialidade. Esses detalhes que eu falei quanto ao posicionamento da cicatriz
e a confecção do umbigo são pontos cruciais para quem deseja realizar uma cirurgia e para um cirurgião que também se atenta em entregar um resultado primoroso. Ponto número 2, o medo da dor. Como eu falei para vocês, a abrangência dessa cirurgia envolve praticamente 60% do corpo do nosso paciente. Então é importante que a gente tenha um esquema de analgesia muito bem feito para que a paciente passe pelo pós-operatório com o mínimo de dor possível. Ponto número 3, o medo de morrer diante de quadros como perfuração, diante de quadros como embolia, que nós sabemos que estão mais propícios a acontecer nessa cirurgia plástica, especialmente quando a gente lida com a etapa da lipoaspiração. Mas eu quero garantir a vocês uma coisa: se vocês escolhem um profissional correto, um profissional que respeita todas as etapas de segurança do paciente e da cirurgia, a gente consegue minimizar ao máximo a chance dessas complicações. E é muito comum, especialmente quando nós associamos as tecnologias para melhora de resultado, sejam elas as tecnologias de retração de pele, ou mesmo a utilização da ultrassonografia como um aliado para a etapa do remodelamento glúteo dos enxertos musculares, é muito comum que o tempo cirúrgico ele eleve em relação ao que normalmente nós operamos. Então essa conta deve ser considerada também quando a gente vai montar ali o plano de tratamento ideal para o nosso paciente. É por isso que cada vez mais nós temos indicado e sugerido para as nossas pacientes realizarem as suas cirurgias de maneira isolada. As cirurgias de contorno corporal, que adquiriram um grau de complexidade muito grande, e qualquer outra cirurgia que eventualmente essa paciente deseje fazer, comumente as cirurgias mamárias.